Você já se perguntou por que Deus permite o sofrimento? Porque mesmo quando a gente ora, parece que nada muda. Eu sei que há momentos em que o silêncio de Deus pesa, o coração aperta e o desespero parece bater na porta. Mas e se eu te dissesse que Deus está trabalhando exatamente nesse silêncio? Que aquilo que você chama de dor, Deus chama de processo? Hoje eu quero te convidar a ficar comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente a maneira como você enxerga as lutas da sua vida. E antes de continuarmos, já deixa seu like neste vídeo e se inscreve aqui no canal, porque aqui nós caminhamos juntos. Mesmo nos dias difíceis, menos com fé, esperança e propósito. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que o sofrimento nunca é por acaso. Deus não desperdiça dor. Ele tem o poder de transformar cada lágrima em aprendizado, cada ferida em um testemunho e cada deserto em um lugar de encontro com Ele. Muitas vezes é no meio da dor que o Espírito Santo faz o maior trabalho em nós, menos aquele que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. Você pode estar passando por algo agora que parece injusto, inexplicável ou até mesmo insuportável. Mas escute com atenção. Deus sabe exatamente onde você está. Ele vê o que ninguém mais consegue enxergar. E se Ele permitiu esse tempo de luta, é porque existe um propósito sobrenatural escondido no meio da sua dor. A Bíblia nos garante, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba que a palavra não diz algumas coisas, ou apenas as coisas boas. Não, ela diz todas as coisas. Isso inclui as lágrimas, as decepções e os silêncios que tanto nos machucam. Deus não te abandonou. Ele está te moldando. Assim como o ouro é provado e purificado no fogo, você está sendo preparado para algo muito maior. Então, se hoje você sente que está no seu limite, que não aguenta mais, eu te peço, não desista. O que parece ser o fim é, na verdade, o início de algo novo que Deus está construindo. Ele não está te castigando, Ele está te preparando, e quando tudo finalmente fizer sentido, você vai olhar para trás e entender que o sofrimento foi o instrumento que Deus usou para te trazer para mais perto dele, para te fortalecer e te fazer crescer. Se essa mensagem está falando ao seu coração, comenta aqui embaixo. Deus está trabalhando na minha dor. Eu quero orar por você e caminhar junto contigo nessa fase. E lembre-se sempre, o sofrimento pode até te ferir, mas ele nunca, jamais vai te destruir quando Deus está no controle. Permaneça firme. A sua vitória está sendo escrita neste exato momento, menos mesmo que você ainda não consiga ver. Você sabe, muitas vezes, é exatamente quando você pensa que tudo acabou que Deus começa a agir de uma forma que você nem imagina. É quando as suas forças se esgotam, quando as lágrimas parecem ser a sua única companhia, que o Senhor te pega pela mão e sussurra: Filho, filha, eu ainda estou aqui. O sofrimento, por mais doloroso que seja, é o laboratório da nossa fé. É nesse espaço que Deus nos mostra quem Ele é e também revela a força que existe dentro de nós. Pense bem, não é no conforto que aprendemos a depender de Deus, de verdade, mas é na dor. Não é na abundância que o nosso coração se purifica, mas na escassez. E é por isso que o Senhor, às vezes, permite que a gente enfrente certas tempestades. Ele quer nos ensinar a confiar nele, mesmo quando não conseguimos entender o porquê das coisas. Às vezes, Deus te tira do barulho do mundo para te ensinar a ouvir a voz dele com mais clareza. Ele te afasta de algumas pessoas, fecha certas portas e silencia alguns caminhos, não porque quer te punir, mas porque quer te colocar no lugar certo, na hora certa. O esconderijo de Deus é o lugar onde Ele te transforma, sem precisar de plateia, onde Ele trabalha no seu caráter, na sua fé
e na sua resistência. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, saiba que o céu inteiro está se movendo a seu favor. Lembre-se da história de José, que foi vendido pelos próprios irmãos. Ele não entendeu o motivo daquela dor, daquele abandono, daquela prisão injusta. Mas o que parecia ser o fim era, na verdade, apenas o começo do grande plano de Deus para exaltá-lo. E no tempo certo, o que era vergonha se transformou em honra. O mesmo Deus que estava com José está com você agora. Ele não mudou. E o propósito dele para a sua vida também não. Talvez hoje você olhe para a sua situação e diga: eu não aguento mais. Nada dá certo para mim. Acho que Deus se esqueceu de mim. Mas escute com atenção o que eu vou te dizer. Deus nunca se esquece de quem Ele escolheu. Pode parecer que Ele está em silêncio, mas é o silêncio que precede o milagre. Antes da ressurreição, houve o sepulcro. Antes da vitória, houve a cruz. E é assim na sua vida também. Quando tudo parece estar desabando, Deus está construindo algo novo, algo que você ainda não consegue ver. O sofrimento é o terreno fértil, onde as promessas de Deus florescem. Cada lágrima que você derrama é como uma semente de fé, plantada no solo da esperança. E no tempo certo, você vai colher em alegria tudo aquilo que plantou com choro. Deus está te dizendo hoje: acalma o teu coração. Eu não errei no tempo, nem me atrasei no plano. O que eu comecei na tua vida, eu mesmo vou terminar. Então, não duvide, não desista e não permita que a dor roube a sua fé. Você não está sozinho nessa jornada. O Deus que acalmou o mar, que ressuscitou Lázaro, que transformou a cruz em um símbolo de vitória, é o mesmo Deus que está escrevendo a sua história neste exato momento. Agora, eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante e orar comigo. Apenas repita em seu coração: Senhor meu Deus, eu sei que o sofrimento faz parte do teu processo. Mesmo quando eu não entendo, eu escolho confiar em Ti. Fortalece o meu coração, aumenta minha fé e me ensina a ver o teu propósito em meio a essa dor. Transforma o meu deserto em um lugar de encontro contigo e que da minha dor nasça um testemunho de vitória. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu confio no propósito de Deus. Assim você declara sua fé e ainda encoraja outras pessoas a continuarem crendo. E antes de ir, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Reflexões Bíblicas e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Que o sofrimento não é o fim, mas sim o caminho para a transformação. Deus ainda está escrevendo a sua história e pode acreditar, quando Ele terminar, o resultado vai ser perfeito.